Olá pessoal, tudo bem? Então, continuamos aqui com mais uma aula do curso de Hidrodinâmica Relativística. Essa é a quarta aula, né, aqui no nosso cronograma. Hoje vai começar a aparecer um pouco mais de relatividade geral. A relatividade realmente vai aparecer na quinta aula, mas hoje já tem o tensor do momento de energia do campo eletromagnético. Então nós vamos começar a entrar nessa aula vamos começar a dar as primeiras pinceladas em relatividade. Ela na verdade aparece na sua plenitude na quinta aula, né? Bem, nós passamos por isso aqui tudo já. Eu estou querendo fazer eu quero dar uma reforçada quando eu fiz, deixa eu achar aqui, acho que está bem lá no início. Tá, as duas referências, né, ontem eu falei bastante sobre o tensor de Maxwell, e nesse trabalho aí está muito bem, está bem aberto as contas que eu fiz do tensor de Maxwell. Eu vou retomar um pouco essa coisa do tensor de Maxwell hoje, mas eu recomendo bastante que vocês deem uma olhada. E nesse também, tá bem, nesse aqui, a questão do tensor energia-momento está mais aberto ainda. A gente vai continuar com essa linha de pesquisa ligada ao ensino de relatividade, fazendo revisões de temas, assim, de sistemas de transição de relatividade. Na verdade, esse é um objetivo do nosso grupo de pesquisa, também fazer revisões e divulgar a relatividade em um nível para fim de graduação e início de mestrado, porque é um ponto em que a gente percebeu que essa transição da relatividade, a gente tem muita coisa em altíssimo nível, alguma coisa no nível básico, mas falta bastante material, principalmente em português, para de relatividade, de introdução à relatividade, de hidrodinâmica, principalmente aí, hidrodinâmica relativística, basicamente só teses. Então a gente realmente precisa fazer tomando algumas providências, está iniciando uma linha de pesquisa, uma linha de trabalho, que visa divulgar a relatividade, que visa divulgar a hidrodinâmica relativística e tudo que cerca a simetria de Lorentz, essas discussões que cercam para poder facilitar quem quer transitar para esse espaço, para essa linha de pesquisa tão bonita, e que às vezes não tem a devida, não tem uma atenção do ponto de vista didático, mas que eu considero que nós consideramos que deveria ter. Eu ontem comecei a falar um pouco desse objeto aí, que era o tensor energia-momento, né? E eu vou retomar essa aula a partir dele, e para detalhar um pouco, porque eu dei uma olhada no que eu gravei ontem e eu acho que eu corri demais. Então eu vou retomar um pouco, vou usar um pouco mais o quadro. Vamos lá. Vamos mais devagar. O campo elétrico está pequeno, né? O campo elétrico ele é usualmente definido dessa forma, né? Como o gradiente de um potencial escalar. Quando a gente define um campo elétrico dessa forma, isso implica que nós estamos usando, que nós estamos trabalhando nessas circunstâncias aqui, né? Ou seja, nós estaríamos trabalhando numa circunstância em que a força magnética seria conservativa, e aí a gente pode definir esse objeto, né? Quando a gente... Mas eu quero, nessa apresentação, fazer uma mudança de variáveis
nesses campos e eu quero poder definir o meu campo elétrico como função de campos escalares, pode ser derivadas de campos escalares, não tem problema, né? E de campos vetoriais. E o mesmo para o meu campo magnético. Eu quero defini-lo como função dessas coisas aqui. Então, a primeira função que me permite definir o campo elétrico como em termos do gradiente potencial é essa. Só que a gente sabe que nas equações de Maxwell, os campos podem ser fonte, né, a variação do campo elétrico, magnético, variação temporal do campo magnético, pode ser fonte para o rotacional. Então, lá, numa linguagem de fluidos que a gente está lidando, a gente passa a ter uma vorticidade, né? Uma vorticidade para o campo eletromagnético, para o campo elétrico, quando o campo magnético varia no tempo. Então, isso é uma linguagem de fluidos. E isso implicaria de eu acrescentar uma função aqui. Eu teria que acrescentar uma função aqui. Tudo bem, então essa informação nós vamos guardar. Tá? De uma outra equação de Maxwell, eu consigo ter uma informação sobre o campo magnético. O campo magnético, ele na ausência de monopolos, ele pode ser escrito dessa forma. Isso implica que o campo magnético é um rotacional de um vetor quando eu substituo isso aqui dt lambda vetorial nada vetor é igual a menos esse aqui era o B, né? Então sai menos aqui já nada vetor derivada temporal descarte. Podemos nesse sentido excluir os dois rotacionais. Então temos, portanto, quando o campo eletromagnético ele tem quando o campo elétrico tem uma fonte magnética, na variação temporal do campo magnético, ou seja, ele tem uma vorticidade não nula, ele pode ser escrito em função desse potencial vetor também. Como a gente sabe que o gradiente de um campo escalar ele é zero quando a gente aplica o rotacional, né, isso aqui é zero, então a gente pode tranquilamente acrescentar aqui menos dt. Com isso, nós temos, finalmente, estamos escrito o campo elétrico e o campo magnético, ambos como funções desses objetos, né? Na verdade, aqui como função da derivada. Acaba que eu não. Então, são de derivadas desses objetos, né? Então, nós avançamos isso. Bem, já que agora eles estão escritos, eu vou escrevê-los aqui juntos. Bem devagarinho. Isso implica que a gente poderia escrever as equações de Maxwell totalmente em termos desses campos, né? Eu recomendo que vocês façam isso. Isso eu deixo para vocês fazerem. Reescrever as equações de Maxwell, inclusive tirar as equações de onda para esses campos. E
assim, eu deixei meu e-mail lá, vocês mandem para mim que a gente conversa. Tem lá no meu e-mail. Pois bem, tá aí. Eu tenho essas duas coisas escritas. E a gente já tinha definido quadro e vetores, né? Quadro e vetores. Tem o vetor, tem uma componente V0 e uma componente vetorial V, que às vezes eu noto como VI. Né? Olha, o Mi aqui VI em cima, né? O Mi aqui, ele corre, e o I, os índices latinos correm de 0 até 3, os índices romanos, que na verdade é grego, né? Corre de 0 até 3, os índices latinos correm de 1 a 3. Então tá bom. Dito isso, eu agora vou procurar uma representação unificada para esses dois objetos. Como é que vai se dar essa representação unificada? Eu tenho, primeiro, olhando aqui, eu já tenho algumas informações. Né? Eu já consigo fazer um vínculo com os dois campos a partir dessas. Então, eu já sei que o meu campo, que as componentes do meu campo, K, B, K, Nabra, embaixo, né? J, I, A, J, menos Nabra, J, A, I, filtro, A, I. Ou seja, escrevendo em termos de componentes do campo magnético, eu já poderia então pensar aqui uma matriz para essas componentes, uma matriz 3x3, para as componentes desse objeto. Recomendo que vocês escrevam, façam isso. Né? Ou seja, alguns passos eu não faço, para vocês também poderem botar a mão lá e fazer. Tá? Então eu posso fazer uma matriz 3x3. Meus índices latinos, eles correm 1 a 3. E aonde que eu vou exatamente introduzir os meus índices, o campo ou seja, eu já consegui escrever uma matriz para o campo magnético. Um campo elétrico, ele consegue entrar nessa mesma matriz a partir quando Mi é igual a 0. Né? Quando você tem. Porque a ideia é a seguinte: essa equação aqui, ela nos dá uma concepção de que a gente está lidando com um quadrivetor, porque nós temos. Primeiro, eu posso definir o quadrivetor derivada, que é ICVT, Nabra usual, operador diferencial usual, e eu posso. Bem. Né? Então eu tenho aqui um operador derivado. E eu posso pensar ainda que no quadrivetor AMI, onde eu teria o φ e o A. E por que eu posso pensar nisso? A equação da continuidade, ela nos dá, quando a gente escreve a equação da continuidade, ou seja, eu tenho aqui exatamente uma quadra derivada. Né? Eu tinha mostrado aqui para vocês a quadra derivada. Então, eu tenho uma quadra derivada atuando num objeto, né? Que é uma corrente. Então, aqui eu tenho
as componentes espaciais. A corrente aqui eu tenho a componente temporal. Então, ó, a corrente aqui, ó. J, Mi, vou botar embaixo. J, Mi, ou menos I, ou menos Ru, J. Então, quando eu faço o produto escalar com a quadra derivada Nabra, Mi, J, Mi, eu justamente vou ter o IC, DT, Rho, mais, aqui acaba, o sinal está trocado, né? Mais Nabra, J. Então eu acabo reobtendo a equação da continuidade. Então a equação da continuidade reaparece aqui. Eu tinha dito a vocês que ela era uma equação importantíssima, assim, que ela praticamente define mais ou menos que nós estamos lidando com alguma coisa com propriedades de um fluido, porque a equação da continuidade nos mostra que nós não temos fontes nem sorvedouros, né, nesse fluido. Então, a corrente, tudo que entra em um determinado elemento do volume sai do outro lado. Então, se você tem se isso aqui tem um volume entrando aqui, tudo que vai sair aqui não tem nenhuma perda nesse processo. Pois bem, então a gente tem uma quadricorrência. A gente consegue definir uma quadricorrência. Se a gente consegue definir, então a gente está quase com o F-mini construído, né? Se a gente consegue definir a quadricorrência, a gente sabe, Nabra escalar é igual a Rho sobre epsilon zero, né? Então a gente sabe que o campo elétrico está ligado à corrente, à parte temporal da corrente. Então o campo elétrico ele vai numa representação em 1/3, um espaço de Minkowski, o campo elétrico ele vai ter que aparecer num setor aonde no setor temporal. Beleza, nós temos isso aí. Então o campo elétrico, né, aqui ele estaria justamente na parte temporal. Tudo bem, dessa corrente. E isso ainda mais é fortalecido porque aqui ele está compondo com a derivada temporal e já que a gente está sabe que a densidade, o Rho, né, Rho está diretamente ligada à densidade de carga, diretamente ligada ao potencial escalar, e a gente sabe que quando nós temos Nabra vetor zero, você pode definir o temos o gradiente no escalar, e aí você acaba fazendo Nabra 2 φ igual a Rho sobre epsilon zero. Muito bem, então temos aqui indicações de que o campo, o meu AMI, pode ser escrito φ A. Então, e assim, em termos de derivadas também. Então, aí que eu com isso, com todas essas minhas indicações, eu defino esse objeto aqui. Eu vou parar de usar a derivada com o operador Nabra, porque daqui a pouco eu vou precisar disso aqui para a derivada covariante. Então eu vou parar de usar e vou usar o símbolo de Rom. Então eu posso definir esse objeto aqui. Como sempre, eu peço para vocês abrirem as contas, né? Esse cara aqui é o A0, esse cara aqui é o AI. Então, para vocês
construírem isso aqui e identificarem esse objeto. E a resposta que vocês vão ter, bem, está na próxima transparência, né? Então, assim, eu estou tentando encaminhar esse exercício para vocês. Eu não estou resolvendo, até porque ele está resolvido na literatura. E eu também não quero entregar toda a informação de bandeja, porque eu quero que vocês se mexam. Assim, né? Física não adianta você fazer tudo. Não tem que explicar tudo. A pessoa tem que ter uma parte de esforço próprio. Então tá aí o que eu estava fazendo ali. E tá aí o meu tensor eletromagnético. Vocês percebam na notação matricial que ele é uma matriz antissimétrica. Né? E aqui aqui está o campo elétrico. Vocês veem aqui, ó, exatamente D0 aí, menos D. Eu quero que vocês abram essas contas e cheguem nessa representação aqui. Eu pulei isso de propósito, até porque está escrito na transparência. Então, vocês olhem a aula, olhem a transparência e juntam as coisas e procedem o raciocínio. Então, acho que está mais suficientemente mastigado aqui. Não quero mastigar mais que isso. E aqui tem a representação matricial. Então, acho que aqui, bem, dito isso, a gente escreve uma das equações de Maxwell, tem outra. Tá? Para o campo de Maxwell, para o tensor de Maxwell, na notação covariante. Ou seja, essa equação ela tem essa forma para qualquer referencial, qualquer gente esteja lidando. Vamos então. Aí a construção desse quadro divergente, né, que eu tinha mostrado, e mais uma vez a equação de Maxwell. É possível vocês operarem. Eu tinha comentado isso ontem, mas eu vou deixar um pouco mais claro. Eu escrevi, não sei lá, o que eu mencionei. Vocês percebam que aqui, isso aqui é um divergente, porque vou fazer D0, F0, 1, mais D0, F0, 2, mais D0, F0, 3. Aí a próxima componente, D0, todo mundo do zero já foi, né? Mas tem D0, tem mais uma aqui. D0, F00. Até que vocês veem como ele é antissimétrico, a diagonal anula, né? D1, F00, F10, D1, F11, mais D1, F12, mais D1, F13. E assim vai. Então isso é como a gente faz com vetores. Ou seja, isso aqui é um ótimo exercício para você fazer para tensores, né? Para estudar tensores. Então, esses dois índices eles saturam e sobra esse que está representado aqui. Então, nós estamos com uma conservação de índices bem estabelecida. Tudo bem. Se eu pego, agora eu vou saturar, vou operar com um operador derivada pela esquerda. Então, agora os dois índices estão saturando aqui. Como vocês podem olhar na transparência, eu posso ter esquecido, às vezes eu deixo cair algumas coisas. No outro dia eu escrevi
módulo de um vetor ao quadrado, e aqui do outro lado eu escrevi a parte ao quadrado que ele tinha e esqueci de colocar um 2 aqui. Eu peço desculpa a vocês, assim, por esses erros aí, essas minhas distrações, assim, e por favor perdoem. Então, eu tenho aí a minha equação da continuidade, né? E eu já tinha dito a vocês que isso aqui é quando eu estabeleci a quadro derivada e a quadro corrente, isso aqui é um quadro divergente. Então, gente, com isso a gente consegue provar a conservação da corrente aqui, nessa equação de Maxwell. E se vocês abrirem isso, a partir do F-mini e a partir de todas as componentes, J0, J1, J2, J3, vocês conseguem reconstituir as equações de Maxwell em formalismo tridimensional usual. Então nós temos aqui uma mudança de formalismo, né? E que nos traz algumas vantagens. Justamente para lidar com os campos eletromagnéticos dentro do mesmo formalismo que a gente lida com a relatividade geral. Então, a relatividade geral ainda não apareceu, mas a gente está começando a mostrar um pouquinho a cara, a estrutura matemática que ela tem. Vamos então. Então, voltamos aqui à transparência. Ontem eu tinha comentado sobre esses livros, eu recomendo, eles não são livros caros, né? A gente sabe como é que é estudante, fim de graduação, início de mestrado, dinheiro é sempre curto e tal, mas deve ter na biblioteca, e não está tão caro, se você tiver aí R$40 sobrando, eu recomendo muito você pegar esse. E aqui o Elael certamente tem vários cursos aí de eletromagnetismo e você consegue achar isso aqui feito de uma forma muito mais precisa pelo Lael, infinitamente melhor. Né? Então, pelo Lael, pelo Tião e por diversos outros. Então, bem, agora realmente nós vamos começar a entrar na hidrodinâmica relativística. E eu estou usando a capa desse livro aí, que é o livro do Luciano Rasola, né? Betão italiano, e do Olindo Zanotti. Eles são dos pesquisadores. O Resola é um cara muito, os dois são caras muito importantes. O Resola, inclusive, eu comentei ontem sobre ele, que ele fez um trabalho recente com equações de estado, né? Com equações de estado dentro de estrelas e nêutrons. A equação de estado é uma limitação que você impõe à matéria, e ele usou milhões de equações de estado possíveis num trabalho computacional para tentar determinar que tipos de matéria podem existir dentro de estrelas e nêutrons, estrelas de quark e outros objetos desse tipo. Assim, como é que essa matéria transita, como é que o som se propaga, né? Então, assim, como é que o som se propaga dentro das matérias de uma estrela de nêutrons na crosta, lá nas camadas da estrela, de uma estrela de quark, ou de um objeto à beira do colapso gravitacional. Então, esse é um trabalho muito interessante que ele fez recentemente. Eu não tenho um PDF dele nessa apresentação. Se alguém quiser, depois eu passo. Tá? Só manda para mim aí que eu passo, a gente estabelece uma discussão legal, uma discussão interessante. Pois bem, vamos lá. Então, eu meio que vou começar a restabelecer aquilo que eu já tinha estabelecido. Né? Vocês já tinham visto a quadra de velocidade e eu estou definindo ela de novo. Da mesma forma, não mudou nada. Porque eu quero definir a quadra de aceleração. E a partir de agora, eu vou construir tendo a quadra de velocidade e tendo a quadra de aceleração, eu vou construir algumas grandezas que elas são muito importantes para a gente entender propriedades do espaço-tempo. Ou seja, a quadra de velocidade de uma partícula, ela é sempre a linha de mundo, né? Ela dá a linha de mundo, sem discutir. Então,
a linha de mundo do universo, então ela tem uma relação direta com propriedades geométricas do espaço-tempo. Então a gente. E a quadroaceleração também. E elas, a gente já tem conversado que elas são perpendiculares, usualmente. Então a gente está fazendo. Tem essa. Isso tem uma versão maior dela, aí está a definição de que elas são perpendiculares. Mas essa figurinha aqui, eu recomendo que vocês deem uma olhada mais de perto, está lá no livro do Risola, ela figura 3.1. E ela ilustra um diagrama de linhas do mundo e num fluido, os elementos de um fluido junto com a quadra velocidade, né, e o vetor de aceleração. E aí você vê essas bolinhas, assim, tem tipo umas estruturas nessa figura, que são tipo umas bolinhas, assim, e vai ficar claro o que são essas bolinhas para uma próxima figura. Mas você pode ver ali que ele está fazendo uma base usando a quadra velocidade e a quadra aceleração. Então ele está constituindo e ele, a partir disso ele está definindo essas bolinhas ali em cada ponto. Eu defini cubos, né, para definir elementos de volume. E aqui ele está definindo também um elemento de volume, só que um elemento de volume quadridimensional. Nessas bolinhas, então, tem esses fluxos aí, tem essas linhas de mundo, na verdade, não, né? E essas bolinhas, elas permitem a gente deduzir a derivada da quadra velocidade, ou seja, para poder encontrar a quadra aceleração, em termos de certas quantidades. Eu tinha falado para você lá no Navier-Stokes, quando eu falei da equação do Navier-Stokes, que existia o cisalhamento, né? Que a pressão pode ser decomposta em diversas componentes. Então, a pressão é um tensor, não é exatamente um escalar, a gente lida como escalar em muitos cursos, mas você tem pressões quando você tem movimento entre lâminas de um fluido, você pode pensar que a pressão é um tensor, onde você tem aqui componentes normais e componentes, né, do cisalhamento. Então, essas seriam as componentes do cisalhamento que vão ser definidas para frente. Isso aqui vocês vão ver, vão reconhecer que é a vorticidade. Esse objeto aqui, vocês já viram um projetor, que foi definido, aqui está a quadra de aceleração e a quadra de velocidade. E esse cara aqui, vocês vão ver também, eu vou dizer, ele é a expansão. Então, nós temos aí os quatro elementos de volume, e o que eles representam? Assim, o preto ali é a referência, o vermelhinho, você tem dois, tem um dentro do outro, então é expansão, né? Você tem um espaço que está se expandindo. O WMI representa a vorticidade, que é uma coisa rodando, e o shear, que é o cisalhamento, você tem camadas umas sobre as outras. Pois bem, vamos lá. Então, eu tenho essas definições usando aquelas propriedades de tensor que eu mostrei para vocês na aula passada. Usando os projetores e tudo. Isso eu defini na aula passada e aqui reaparece. E aí você vê que o shear, a expansão, é um escalar, né? Aqui que ela é um escalar, e o shear é um tensor com propriedades simétricas, que eu tinha definido também ontem. Já a vorticidade, aí você vê, a vorticidade está ligada a um rotacional, né? Então ela é um objeto antissimétrico. Esses colchetes em torno do mini implicam na antissimetria entre, né? Eu escrevi ontem o que seria isso. Dei uma olhada na aula ontem, que logo no início da aula eu mostrei como é que se opera com esses colchetes daí. Então nós temos esses objetos definidos, né, que são objetos que nos dão propriedades de fluido em hidrodinâmica num espaço-tempo. Ou seja, eles associam a quadra de velocidade propriedades de fluido, né,
para o espaço-tempo. Então a gente está lidando com, bem, eu reescrevo ali em cima o projetor, e aí eu escrevo esse objeto que eu acabei de escrever, eu está bem definido nesse capítulo do hidrodinâmico e também está bem definido no meu trabalho, que está no archive. E esse objeto, ele tem algumas propriedades bem interessantes. Né? Olha, eu reescrevi ele aí. Ele é... Então vocês veem que, bem, quando esse objeto for constante, a gente vai ter uma linha de fluido bem definida. Quando ele for uma constante. É bem interessante a gente pensar esse objeto, mas eu vou dar um spoiler aqui. Ele é derivado material. É derivado material nesse formalismo. Isso aí é derivado material. Tá? Você vê que ele tem todos os elementos. Lembra que a vorticidade aparecia na derivada material? Aparecia. A gente conseguia definir essas propriedades do fluido na equação do Navier-Stokes, que estava associada à derivada material. Então, isso aqui está muito próximo de uma equação do Navier-Stokes nesse formalismo. Então, quando esse objeto for algo constante, o psi-ponto, quer dizer, a derivada temporal do psi, for uma constante, nós temos uma linha de fluido muito bem definida. Depois a gente tem a mesma discussão para a expansão. Né? Nós temos aí na expansão o E ali no finalzinho é a densidade de energia. E aí vocês veem que a expansão, uma expansão escalar, né? A gente fica com os escalares associados à vorticidade e a shear, ao cisalhamento. Pois bem. Tudo isso aqui foi definido para a quarta velocidade, para as derivadas da quarta velocidade. Esse último objeto, quando esses dois últimos objetos que definem uma linha de fluido bem comportada, eles estão muito ligados com a conservação do tensor energia-momento. Eu não tratei disso nesse trabalho, mas posso tratar no futuro. Mas porque a partir de agora a gente vai começar a construir um tensor energia-momento primeiro a partir do formalismo lagrangiano. Eu imagino que vocês tenham feito mecânica analítica, saibam minimizar uma ação, porque é isso que nós vamos fazer agora. Se não souberem, bem, corre atrás e volta aqui. Não tem maiores problemas. Tem livros aí de mecânica analítica, inclusive em português, e está minimizado de forma muito detalhada, tanto nos meus dois trabalhos lá também. Então eu faço a minimização da ação, e o objeto que escreveu a equação de Lagrange e o objeto que corresponde a essa equação de Lagrange, nessas variáveis, é justamente o tensor energia-momento. Momento-energia. Esse é o termo, o nome correto. Tensor momento-energia. Que ele é escrito dessa forma. Se vocês notarem, nós temos ali aquele fator aqui, né, aparecendo aqui de novo. Então, essas são variáveis que nós chamamos de variáveis canônicas. Né? Então, você tem um tensor energia-momento aqui, isso aqui seria uma velocidade, seria uma parte cinética do tensor energia-momento, e aqui teria uma outra parte que está ligada a... Vamos ver, está ligada à métrica, como se mede as distâncias. Isso vai ficar mais claro na frente. Então, para um fluido ideal com pressão nula, ou seja, minimamente sem interação, um tensor de energia aumento mais simples é esse cara aí. Você vê aqui, ou seja, esse termo aqui, então, é interação. Então, sem interação, você só tem um termo cinético.
que é esse primeiro termo aqui. E a gente pode escrever o tensor de energia momento com todas as suas componentes. E e aqui do lado estão discriminadas quem são elas, né? Então esse cara aí é o nosso tensor de energia momento. E as componentes diagonal, que estão a densidade da energia, as pressões, ou seja, se vocês olharem lá quando eu escrevi a equação do Navier-Stokes, que tinha a pressão como um tensor, né, que é na verdade o tensor das tensões, vocês podem ver que o tensor de momento-energia ele seria o tensor das tensões nesse formalismo quadridimensional. Então, pois bem, a partir daqui, esse procedimento é exatamente o procedimento que eu faço nas duas publicações. Está, né? Tá lá na Revista Brasileira de Ensino de Física e está tá no archive. Eu proporia a vocês testar, atuar com uma derivada nesse objeto e verificar se ele se conserva, usando essas definições aqui para quadro de velocidade e as definições que eu já fiz também para o quadro momento. Então, vocês estão totalmente habilitados para fazer esse exercício. Né? E aqui eu estou estudando, bem, a equação 35, aqui ela é basicamente esse exercício que eu estou propondo a vocês, e ela representa a conservação do tensor de energia e momento. A partir dali, eu defino uma quadra-força, eu já tinha definido anteriormente aqui nas slides a quadra-força. E eu defino uma força de Lorentz. A força de Lorentz estou usando o C ali para dar as dimensões corretas nessa. Muito bem. E aqui não é evidente, porque pensando tanto numa corrente, então aqui ela tem um setor que é paralelo ao campo E, que é também a direção do campo E, e aqui um produto vetorial. Então, como é que a gente vai fazer? Vai construir uma força de Lorentz em 4 dimensões. Né? Bem, primeiro, o que representa os campos são o tensor F mini. E tem que ter uma velocidade. Então, bem, eu sei que a força, aqui desse lado, força, ela tem que ser alguma coisa, tem que ser uma coisa com quatro componentes. Então tem que ter um I. Já tenho definido a força como derivada do momento, né, pela segunda lei de Newton. Derivada do quadro momento. Então eu sei que eu tenho aqui uma coisa com um quadro vetor aqui do lado esquerdo, aqui do lado direito eu tenho um tensor de segunda ordem, antissimétrico, e na equação do Maxwell eu tenho uma velocidade então para poder reproduzir esse setor aqui, vai ter que aparecer uma quadra velocidade. Então assim, tensorialmente está tudo certinho aqui, tá? Esses índices estão saturando, aqui o índice está conservando, está tudo certinho aí, está faltando o que? Tá, Q sobre C, para dar as dimensões corretas. Mais uma vez, e aí eu proponho a vocês que vocês abram essa equação, abram as componentes, né? Façam o zero F 0, 1, 0, 0,
o 0F01. Abram essas componentes para ver em termos da matriz do tensor FMI, dos campos, quem é a minha quadriforça. Né? Ou seja, retornem para o formalismo tridimensional a partir desse aqui. Então, é um exercício que eu recomendo a vocês fazerem. O interessante disso é que aqui, na verdade, quando é para fluidos, né, o campo elétrico ele acaba jogando o papel de uma velocidade. Mas, tanto que ele, na verdade, se a gente estivesse lidando com fluidos, o campo elétrico poderia jogar um papel de uma velocidade. Né? Então, se o eletromagnetismo fosse um fluido, né? Se os campos elétricos e magnéticos fossem fluidos. Então, isso aqui eu recomendo que vocês façam, abram essas contas. Ali está bastante aberto o que eu vou proceder agora. Bem, eu tenho voltado nas apresentações, né? E às vezes eu retomo. Então, o que eu faço aqui? A força de Lorentz é também um quadro de vetor. Tudo bem. Pela lei de Newton, eu chego, então, uso a segunda lei de Newton e eu chego aqui na 38. Substituindo 38 e 35, eu encontro o tensor energia-momento em termos da força de Lorentz. Aí vocês percebem uma coisa. O tensor energia-momento, ele é esperado que ele se conserve. Quando aparecem cargas ou correntes, a conservação se quebra. Aí vocês veem como é que eu defino a quadra corrente em termos da quadra de velocidade. Né? Então, a presença de campos eletromagnéticos, ela quebra, ela perturba o fluido. Né? Porque o tensor de momento é justamente o elemento em relatividade que descreve fluidos. É esse objeto. Então, então, você tem a conservação de energia. Quando você introduz um novo corrente, você tem como se você estivesse introduzindo fluidos diferentes. Né? Já que a gente está pensando que os campos eletro e magnético podem ser fluidos, podem se comportar em algum limite como fluidos. Então, quando você introduz eles, você quebra a conservação do momento de energia, porque você está introduzindo. Mas ela pode ser restabelecida até porque você tem novas conservações. Então, assim, você atuar novamente com uma segunda derivada ali, saturando, vão aparecer novas conservações associadas às conservações, a equação da continuidade e coisas do tipo. Eu recomendo que vocês também façam isso. Também explorem essa possibilidade. Tá? Pois bem, eu continuo esse procedimento. Aqui está exatamente como eu fiz para chegar e conseguir escrever o tensor energia-momento dos campos eletro e magnético. Ou seja, se você tem antes eu estava escrevendo um tensor energia-momento geral para qualquer fluido. Agora, além do fluido qualquer, eu tenho campos eletromagnéticos. Então, eu consigo escrever esse procedimento inteiro aqui. E aí vocês veem uma série de propriedades aqui que são propriedades da derivação, do cálculo fracional, que eu posso resolver isso em outra aula. Porque agora nessa aula aqui, eu quero que vocês fiquem pressionados a verificarem essas contas e tentarem reproduzi-las. Né? Na próxima aula eu posso voltar nesse ponto
aqui e fazer isso aí, tá na Revista Brasileira de Ciência de Física. Muito bem. E aí eu tenho o tensor, o momento de energia associado ao campo eletromagnético. E ele é uma generalização do tensor das tensões para o campo eletromagnético. Pois bem, vamos lá. Eu recomendo também um exercício aqui que vocês verifiquem a conservação deste tensor. Bem, então nós estabelecemos a relação desses dois tensores, o tensor de Maxwell e o tensor momento-energia. A partir disso, eu vou começar agora a escrever um tensor momento-energia para um fluido ideal. Esse fluido, o mais ideal possível, ele não tem pressão. Eu já tinha mostrado para vocês. Esse fluido aqui, ele já tem pressão. Ele já existe uma interação interna, né? Então, a pressão aqui ela fica proporcional à estrutura do espaço-tempo, a métrica. A métrica é o que me dá a estrutura do espaço-tempo. Então, esse setor aqui é um setor, poderíamos dizer, de geometria, né? O que acopla a matéria com a geometria. O tensor momento de energia ele é matéria. Mas aqui você está vendo uma interação da matéria com a estrutura do espaço-tempo. Né? Ou seja, se nós tivermos, por exemplo, é interessante se a gente usa uma equação de estado aqui, P igual a menos ρ, só nos sobra esse termo, uma equação de estado. Vamos aqui, 3. Então, vou escrever aqui, TMI, ρ mais P, 1 mais P, Gemini. Tá muito alto. Deixa eu escrever baixo. E vou tentar escrever grande. TMI, ρ, Mi, P, Gemini. Tá bem visível. Tá. Então, se eu faço aqui, se eu estabeleço uma relação de P igual a menos ρ, ou seja, isso aqui é uma equação, vocês lembram que eu tinha definido a equação de estado? Que P era igual a P de ρ. Se a minha equação de estado é P igual a menos ρ, esse setor aqui some. Então, só teria um tensor de energia momento com pressão ali proporcional à estrutura geométrica. É muito interessante essa equação de estado aqui, a gente vai ver mais à frente, que ela está ligada a constantes cosmológicas. Então, esse setor, e quando a gente tem tensores com esse perfil, nós estamos lidando com os chamados espaços-tempo maximais, que são os de Sitter e anti-de Sitter. Então, isso é uma coisa que eu precisava falar sobre esse tensor de energia momento de um fluido ideal, o fluido mais simples possível. Então, mas a gente vai voltar mais a isso ainda nos próximos slides. Bem, aí eu escrevo ele numa notação matricial e eu estabeleço o traço do tensor. Eu pego essa matriz aí e calculo o traço dele. A partir de então, eu vou começar a decompor o tensor e eu vou usar as propriedades de decomposição tensorial, que eu tinha mostrado anteriormente, para definir essas grandezas que estão no tensor, que é
pressão e tal. Então, eu estou aí definido, né? Eu acabo mudando a letra, eu estava usando H para projetor, aqui eu estou usando D, mas é projetor da mesma forma, mesmas propriedades. Tá? Então, o projetor atuando no TMI, no tensor momento-energia, ele me dá a pressão e a contração do tensor momento-energia com as quatro velocidades me dá a densidade de energia do fluido. Bem, esse é nós chamamos de fator barotrópico. O fator para fluidos barotrópicos, né, nós temos o fator barotrópico, e quando ele assume o valor de ρ igual a menos 1, é o caso interessantíssimo da constante cosmológica positiva. Nós temos aqui valores possíveis que ele costuma assumir, né? Matéria ordinária, radiação, curvatura e ali embaixo vácuo, que seria exatamente constante cosmológica. Bem, eu a partir de agora começo a falar das condições de energia de Rankine-Ellis, que são condições que são estabelecidas, porque quando o tensor momento de energia de um fluido, eu não estou fazendo nenhuma limitação sobre ele. Eu estou estabelecendo ele, a existência dele, ele descreve um fluido, mas por enquanto eu não fiz nenhuma limitação sobre ele. E essas condições de energia, elas justamente estabelecem, o que a gente está começando a fazer aqui, é justamente estabelecendo condições para que a energia seja... Como que a energia, a massa e a energia, o momento e a energia, a inércia e a energia, sabe, se comportem, né? Então, nós temos a primeira condição de energia, que é a condição de energia fraca. Que é aparecem duas aqui. Condição de energia fraca, você tem que ter densidade de energia positiva, e a densidade de energia mais a pressão também tem que ser positiva. Todas essas condições podem ser violadas, mas sempre que a gente viola uma delas, existem consequências. E aí eu estou estabelecendo a condição de energia nula. A condição de energia nula ela é uma flexibilização já da condição de energia fraca. Porque aqui nós podemos ter energia negativa, densidade de energia negativa. Então, a gente faz uma contração do tensor momento energia com dois quadrivetores que são do tipo luz, né? E aí a gente consegue compor essa condição de energia, que é a condição de energia nula. Essa condição concebe a existência de uma densidade de energia negativa, o que é para um fluido ideal. Normalmente, a densidade de energia se estabelece como positiva, né? Então, ou seja, agora a gente vai estabelecendo essas condições, algumas a gente quebra, outras a gente amplia. Então, a condição de energia, e essas condições de energia, eu não posso dar muito spoiler, porque elas são muito aplicadas, por exemplo, em fluidos, assim, a gente quando vai estudar buracos de minhoca e essas coisas, a gente usa essas condições de energia para estabelecer se o buraco de minhoca é atravessável, por exemplo. Essas condições de energia, elas são usadas para estabelecer a estabilidade de uma estrela. Então, elas são bastante importantes. Assim, quando a gente vai tentar limitar o fluido que a gente está lidando. Então, eu não faço nessa apresentação nenhuma aplicação a um objeto físico, mas assim, num protótipo de objeto, num modelo de objeto físico em particular. Então, aqui eu estou discutindo essas condições de energia em abstrato, mas elas têm fortes aplicações à relatividade, e há uma pesquisa intensa nisso. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Eu vou mostrar uma referência que discute cada uma delas em detalhe.
em detalhe. Bem, eu quero dizer que essa é isso é uma linha de pesquisa que me interessa bastante. Mas eu não, pro nível desse curso aqui, eu não posso aprofundar muito mais do que isso que eu estou dizendo, tá? Pelo que eu, é, ou seja, eu estou concebendo que eu posso ter na minha plateia, posso ter na minha audiência, gente que esteja vendo isso pela primeira vez. Então não seria interessante, eu não tenho tempo para aprofundar isso. Então, por enquanto, eu vou. Guardem esse conhecimento, porque ele será útil no futuro. Então, eu tenho aqui a condição de energia dominante, né, que a gente está estabelecendo ela com a quadra de velocidade, e ela, inclusive ela pode ser tipo espaço, né? Então, assim, essas condições de energia elas também estão ligadas às estruturas causais, como é que ao estudo de como que pulsos se propagam dentro de um determinado fluido, dentro de um determinado tipo de matéria. Então, essa condição de energia forte, ela nos dá a densidade de energia positiva ou nula, mas ela nos obriga que a densidade de energia seja maior do que o módulo da pressão. E essa, por enquanto, eu não botei campo gravitacional ainda, né? Mas isso aqui então a gente vai botar campo gravitacional depois que a gente estabelecer o que são os espaços-tempo curvos. Então essa é a condição de energia dominante. Ela é uma condição de energia que já começa a estabelecer, por exemplo, a possibilidade da existência de táquions, partículas que andam mais rápido que a luz. Então a gente poderia ter, pois o que, assim, a gente tem um observador com uma quadra de velocidade de μ que estabelece aí uma quadra corrente que pode ser tipo espaço, pode ser essa quadra corrente poderia ser uma quadra corrente mais veloz que a luz. Então ela poderia ser uma quadra corrente de um objeto mais rápido que a luz, um táquion. Então nós estamos ferindo aqui a estrutura causal. Né? Essa condição de energia estabelece, ela poderia impor sobre o tensor momento-energia a existência de táquions. Então é isso que eu quero estabelecer fisicamente aqui, por enquanto. A condição de energia é fraca, né? A condição de energia nula já foram estabelecidas anteriormente. Pois bem, então eu estava. Deixa eu ver quanto tempo eu já tenho. Olha, eu passei de 1h02. Eu realmente fui mais lento nessa aula. Então, nós temos mais 2 aulas. A partir da próxima aula, vamos entrar em relatividade geral. Nós vamos sair do espaço-tempo de Minkowski e vamos conceber a ideia, os objetos que definem a relatividade geral e as modificações quando nós introduzimos espaço-tempo curvos, e nós vamos definir os objetos tanto geométricos quanto materiais para podermos chegar na equação de Einstein e na equação de campos Einstein, né? Vamos definir as simetrias para esses objetos e retomar o estudo das condições da energia. Então, e aí que eu mostro nessa aula que eu vou mostrar aqui para vocês e recomendar a leitura dessa referência aí. Quem estiver assistindo quiser ler essa referência, quiser uma continuidade desse curso, a gente estabelecer uma pesquisa, alguma coisa assim, o convite está feito. Mas eu vou retomar esse convite e aí com o estabelecimento do campo de espaços curvos, desculpa, a gente vai poder voltar a estudar o tensor momento-energia de uma forma um pouco mais precisa. Aqui ela ficou um pouco ainda um pouco solta, né?
Então, eu agradeço a vocês e nos vemos na próxima aula.